Paz do Senhor, pessoal, boa tarde. Quinta-feira, mais um dia de live, de estarmos na presença do Senhor, estudando a palavra de Deus. Vamos ler primeiramente o Salmo 34, a partir do versículo 6, que diz assim: Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmo 34. Este salmo é um salmo de Davi, e nós vemos muitas vezes nos salmos de Davi, ele orando e clamando ao Senhor, por causa das situações que ele vivia, das muitas dificuldades que o rei Davi passou, tantas situações na vida dele. E quando nós lemos o livro de Salmos, nós vemos ele expressando aquilo que ele passava, o clamor dele, como ele orava e buscava ao Senhor. E esse é um salmo que realmente nos conforta quando começa no versículo 6, clamou este aflito e o Senhor o ouviu. E muitas vezes, como aflitos, clamamos ao Senhor. E Deus nos ouve. E Deus nos livra das nossas tribulações. E nós vemos aqui no versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Se há algo que a nossa alma almeja e sempre espera aqui nessa terra, são os livramentos do Senhor, as misericórdias do Senhor na nossa vida. Então vamos ter um momento de oração, coloca a tua vida na presença do Senhor, não sei as situações que você está passando, mas agora coloca a tua vida na presença de Deus. Mesmo que seja qual for o horário que você estiver escutando essa live, coloca a tua vida na presença de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos aqui. Precisamos ouvir a tua voz. É a voz da tua palavra que fala ao nosso coração. Senhor, a tua palavra diz, clamou este aflito e o Senhor o ouviu. Senhor, tu conhece as aflições, as situações difíceis que cada um de nós passa. E tu és aquele que ouve, tu és aquele que responde, tu és aquele que consola. Que nesse momento, Senhor, a pessoa que está ouvindo esse vídeo, tu possas tocar, tu possas abençoar e trazer socorro e livramento para essa vida. Pai, e agora abre o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que possamos agora estudar a palavra de Deus, que possamos realmente ter o nosso coração, o nosso entendimento aberto pelo poder do Espírito Santo para estudarmos a palavra de Deus. Que cada um de nós possa entender e compreender. Se há algo que é precioso na nossa vida, é o estudo da palavra de Deus. Então vamos continuar o estudo do Sermão do Monte, que nós estamos estudando nas quintas-feiras. Nós estamos no capítulo 6, terminando o capítulo 6. Hoje é a penúltima parte do capítulo 6. Então eu te convido a fazer a leitura no capítulo 6, versículo 19 até o versículo 24. Evangelho de Mateus,
capítulo 6, 19 ao 24, que diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Essa parte do Sermão do Monte, na verdade, nós dividimos em 3 partes. Nós estudamos os tesouros no céu, nós estudamos a luz e as trevas, e hoje nós vamos falar sobre a questão dos senhores, do senhorio, e ver quem é realmente o Senhor da nossa vida, aprendermos a fazer uma autoanálise da nossa vida. Quando nós começamos a olhar essa parte, nós vemos que o Senhor fala do nosso coração e fala dos nossos olhos. Porque quando o versículo 19 ao 21, ele fala a questão dos nossos tesouros, das nossas prioridades. Ele diz: ali está o teu coração, aonde está o teu tesouro, está o teu coração. E a Bíblia diz que é do coração que procedem as fontes da vida. E diz, sobretudo, que tem que guardar, guarda o teu coração. Porque o nosso coração, ele acumula tesouros. O nosso coração quer ter tesouros. Então, nós temos que entender e ver isso na nossa vida e ver, principalmente quando nós já estudamos ali, vemos que tesouro não é uma questão de ter dinheiro, é muito mais profundo, porque o meu coração está naquilo. Então, tanto faz se é dinheiro ou não, é a minha vida está envolvida com isso, totalmente envolvida. Porque o tesouro é aquilo que eu guardo, e o tesouro é aquilo que quando eu perco, eu perdi tudo. Porque o tesouro é tudo que temos. E isso nós precisamos entender. Então, se tudo que temos está aqui na terra, o que vai ser da nossa vida? Porque aqui na terra as coisas, a traça e a ferrugem, ladrões roubam, as coisas terminam. E Jesus diz, nosso tesouro não deve estar aqui na terra. Cuida, olha o teu coração, vê quais são as prioridades. Aí depois o nosso Senhor começa falando, lembrando que nós estamos no Sermão do Monte, onde o Senhor está instruindo os seus discípulos. Aí ele começa a falar a questão dos olhos, a maneira de olhar. É a cosmovisão, a cosmovisão que eu tenho é a maneira como eu olho, como eu entendo o mundo, como eu entendo todas as coisas. E se o meu entendimento for mau, a minha maneira de olhar for má, tudo aquilo que eu tenho é trevas. Então é a maneira que eu tenho de olhar as coisas. Então eu sempre preciso olhar tudo à luz da palavra de Deus, porque Deus é luz. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, nós precisamos renovar a nossa mente a partir daquilo que a palavra diz. Nessas duas partes é o nosso coração e a nossa maneira de olhar.
E a maneira que nós olhamos e aonde está o nosso coração, na verdade, isso revela quem é o Senhor da minha vida, a quem eu realmente sirvo. É isso que Deus nos leva a olhar e parar para pensar. Porque, na verdade, o que é que domina a minha vida? Eu tenho que pensar o que domina a minha vida. É aquilo para o qual eu vivo. É onde está o meu tesouro. É onde estão os meus olhos. É a maneira que eu vejo. E isso vai dominar a minha vida. Às vezes as pessoas pensam assim, não, eu sou dono do meu nariz, eu sou dono de mim mesmo. Ninguém é dono de si mesmo, num certo sentido. Ou nós obedecemos às trevas, ou nós obedecemos a Deus, num certo sentido. Porque tudo aquilo que está nesse mundo, todas as coisas, concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida, se os nossos olhos estão nisso, é isso que vai dominar a minha vida. Então ninguém diz, eu sou dono, eu que mando. Não é assim. Porque aquilo que você cobiça, que tem nessa terra, você vai querer. Então, o que está te dominando? Aquilo que você está olhando, que você deseja. Nós precisamos ver isso. Se a nossa carne e os nossos desejos que nos dominam, você não é dono do teu nariz, você não é dono da tua vontade. Você faz a vontade sempre de alguém. Nós fazemos a vontade de alguém. Por isso que o Senhor começa a falar de tesouros, de maneira de olhar, como estão os nossos olhos, aonde está o nosso coração, o que é importante para a nossa vida. Muitas vezes nós pensamos que o simples fato de sermos religiosos, num certo sentido, não, eu penso em Deus, eu quero fazer coisas boas, nós pensamos que somos salvos. Mas não é dessa maneira, principalmente quando nós começamos a meditar no Sermão do Monte, começamos no capítulo 5, nós começamos a ver e a entender que as coisas não são bem assim. Não é exatamente assim ser salvo, andar com Deus, viver para Deus. Ser religioso não é ser salvo. E questão de religiosidade, de conhecimento de lei, os fariseus eram peritos nisso, muito melhores do que nós. Conhecedores da lei, conhecedores da Bíblia, da palavra de Deus. Então nós devemos aprender a ler com profundidade a palavra de Deus. Precisamos entender, por isso que nós estamos estudando. E por isso que nós estamos hoje fazendo a questão dessa análise dos nossos tesouros, da nossa maneira de olhar. O nosso tesouro e a nossa maneira de olhar, ela revela quem é o Senhor da nossa vida. Isso que nós precisamos olhar e entender quem está nos dominando. Quem dita as regras da nossa vida. Para o que estamos vivendo. Nós devemos sempre, primeiro de tudo, aprender a olhar a nossa vida. Parar de olhar a vida dos outros. E de fazer análise da vida dos outros. Só o outro assim, outro assim, outro assim. Sim, mas é a minha vida. Quais são os meus desejos? O que eu penso? Quais são as minhas prioridades?
Eu vivo realmente para essa terra? Quem é o Senhor da minha vida? Esses textos aqui são muito profundos e depois desse nós vamos começar a analisar a questão da ansiosa solicitude pela vida, que é a nossa preocupação. Que daí termina esse capítulo, depois nós vamos começar no capítulo 7. Então, vamos primeiro entender uma coisa. O que Deus exige de nós? Porque hoje nós vamos ver, ninguém pode servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Aqui nesse sentido, as riquezas não é ao dinheiro, são os nossos tesouros, as prioridades, as coisas que temos. Ou eu sirvo aquilo que eu quero, os meus desejos, as coisas dessa terra, ou eu sirvo a Deus. E eu não estou falando, quando a gente para meditar nisso aqui, não é a questão, não, então eu tenho que deixar tudo, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou deixar todas as coisas. Não é isso. É a maneira como eu vivo aqui na terra, no meu trabalho, na minha família, nos meus relacionamentos, no meu estudo, na vida que Deus me deu aqui na terra para que eu viva, na minha profissão, naquilo que Deus me deu, nos meus dons. Não estou dizendo em deixar todas as coisas e agora você vai se desligar de tudo, sair e não fazer mais nada, só se dedicar à obra de Deus, entre aspas, que nós dizemos. Não é isso que eu estou dizendo. É a questão da vida que eu tenho aqui na terra, de como eu vivo o meu trabalho, como eu vivo na minha família, como eu vivo nos meus relacionamentos, como que eu vivo. Quem é o Senhor da minha vida, nesta vida que eu tenho aqui na terra? Quem é que me domina? Quem manda? Senhor sempre é aquele que manda na nossa vida. Ou nós obedecemos a um, ou obedecemos a outro. Porque, ninguém pode servir. O que é servir a alguém? Eu preciso saber o que essa pessoa quer, eu preciso conhecer e eu vou obedecer e fazer aquilo que aquela pessoa manda. Eu vou começar a conhecer, eu vou começar a ver como essa pessoa é e eu vou fazer aquilo que ela diz que eu devo fazer. Para onde ela me guia, para onde ela me inclina. Eu vou dar um exemplo bem simples, muito simples para vocês entenderem o que é senhorio. O que é você obedecer? Tem uma coisa muito simples que todos nós vivemos aqui, que é chamado moda. A moda das coisas que nós vestimos. Eu estou falando agora de moda de roupa. O que a moda determina agora, nós usamos. Se agora a moda é calça apertada, todo mundo vai usar calça apertada. Se agora a moda é calça curta, calça longa, roupa isso, blusa assim, blusa assado, agora todo mundo tem que botar preto, agora lilás, agora é floral, agora não é roupa assim, agora você usa... Eu lembro a época da moda que todas as mulheres usavam ombreiras, que a gente botava algo aqui no ombro, ficava um ombro assim, fofo. Vivia essa época, a moda era isso, todo mundo tinha aquelas ombreiras e tudo assim, porque era moda. A moda dita como você deve andar. E as pessoas obedecem, todo mundo obedece a moda. De um jeito ou de outro. Ela olha o que melhor, ela se encaixa e todo mundo obedece a moda. A moda, ela determina, num certo sentido, é um senhorio. E as pessoas obedecem sem pensar. Você não faz o que você quer. A moda está ditando e nós obedecemos. Não, a moda dita isso e eu vou usar determinadas coisas. Só que você olha e usa de acordo com os
teus gostos, do teu tamanho, aquilo que você acha. É um exemplo simples que eu estou dando, essa questão da moda, para você entender o que é senhorio. Esse senhorio, num certo sentido, é quase de uma maneira inconsciente. Você não percebe. É algo assim, é algo sutil isso que você faz. Porque aquilo está dentro de você, porque você enxerga dessa maneira, você olha dessa maneira, aí você deseja as coisas dessa moda e aquilo passa a ser o teu dono. O teu dono passa a ser a tua roupa, o tênis, o sapato, as coisas que você quer comprar, o celular que você quer comprar. Isso passa a ser os teus tesouros, os teus donos. Estou falando isso para que você possa entender o que é senhorio. É essas coisas que nós precisamos perceber, que nós precisamos entender para entendermos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é simples, ela é profunda e ela fala ao nosso coração e ela traz libertação. Às vezes nós pensamos questão de libertação assim. Tem uma pessoa lá caindo, se retorcendo de demônio e vai lá o pastor, o obreiro, alguém ora e diz, sai! Pronto, a pessoa foi liberta. Às vezes nós pensamos que libertação é só isso. Não é só isso. Todo o nosso coração, nosso estilo de vida tem dono. E nós precisamos entender e ser libertos e não ser agarrados àquilo. Para não sermos submissos, eu tenho que fazer isso porque a moda dita, porque as pessoas dizem, porque eu tenho, porque eu preciso. Não é assim. A palavra de Deus é que nos mostra. A palavra de Deus nos liberta. A palavra de Deus, quando ela penetra nos nossos olhos, no nosso coração, ela entra como luz. E ela começa a iluminar as nossas trevas que tem dentro de nós. Nós precisamos reconhecer que há trevas. E é só o poder da palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, que a luz de Jesus vai entrar no nosso coração. E nós vamos parar de amar as trevas e vamos começar a buscar a luz. Porque às vezes nós nem percebemos o quanto amamos as trevas. Nós não notamos, só vamos perceber à medida que lemos a palavra de Deus, que buscamos a palavra de Deus e começamos a ver a quem servimos. E a questão de servir, quando Jesus ele começa a dizer, ninguém pode servir os dois. Ou vai fazer uma coisa, ou vai fazer outra. Aí você pensa, não, mas eu sirvo a Deus. Vamos analisar? Vamos pensar, cada um, para ver se realmente servimos a Deus? Se realmente buscamos a Deus? Primeiro nós temos que entender que esses dois senhores, Deus e as riquezas, as exigências são totalitárias. Os dois exigem, ou você vai fazer isso, ou você vai fazer aquilo. Não existe meio termo. Enquanto nós pensarmos que existe um meio termo, nós estamos perdidos. Não tem meio termo. Não existe uma pessoa meio salva. Não tem. Assim como não existe meio filho. Ou a pessoa é filha, ou não é filha. Ou a pessoa é salva, ou não é salva. Não tem meio salva, não tem meio termo. Não é isso com relação à salvação, com relação a servir a Deus. Eu não estou falando, pessoal, de perfeição. Eu não estou falando de agora eu não peco mais, eu não tenho mais pecado. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando de não ter defeitos,
Porque nós temos defeito, nós temos problema, nós ainda pecamos, nós temos as nossas fraquezas, nós ainda temos todas essas coisas porque estamos nessa terra. Mas em meio a tudo isso, nós somos salvos e salvos por inteiro. E é muito importante entendermos isso. Essa questão da salvação. Porque quando nós vemos as nossas fraquezas, as nossas debilidades e o nosso coração diz: Jesus, eu quero a ti. Jesus, eu quero te servir. O que quer dizer isso? Que você é salvo. Agora quando você começa, não é bem assim, não é dessa maneira. Não. Vamos analisar, não é, eu tenho direito aí. Será que você é salvo? Quando você começa a pensar assim? Como quando você começa a dizer que a palavra de Deus é relativa? E principalmente quando você se acha muito bom, será que você é salvo? Olha o teu coração. Porque o salvo reconhece a sua pequenez, a sua fraqueza, o seu pecado, a sua fragilidade, a sua total dependência. O salvo, ele reconhece que ele não é nada. O salvo sempre é pobre de espírito. Aquele que sabe a sua total dependência de Deus. Esse é o salvo. Agora vamos ver as exigências do senhorio de Cristo. Porque os dois senhores têm exigências. Agora, primeiro, vamos fazer uma análise das exigências de Deus. Lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30. A primeira exigência desse Senhor, se Jesus é o teu Senhor. Qual é a primeira coisa que ele exige? Marcos 12, versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. A totalidade do teu ser deve ser amar ao Senhor. Essa é a primeira exigência. E amar aqui não é uma questão emocional. Amar aqui não é um sentimento que quando você está bem, você diz: oh Senhor, eu te amo. Não é isso. Porque isso é muito fácil dizer. É muito fácil dizer eu amo a Deus quando está tudo bem. Mas amar o Senhor de todo o teu coração, o coração é onde estão os nossos tesouros. E quando eu falo isso, eu lembro de uma figura impressionante na Bíblia, Jó. Quando perdeu tudo, que Deus que tirou, que ele diz: Deus o deu, Deus tirou, louvado seja o Senhor. Agora, por exemplo, nós estamos passando por uma situação muito difícil, de muitas mortes. E muitas pessoas estão perdendo seus entes queridos. Há muitas situações difíceis. Muitas pessoas estão perdendo o emprego, muitas pessoas estão passando dificuldades, muitas pessoas estão em lutas. E muitos desses que estão em lutas estavam na igreja, iam nos cultos, começou a luta, começou a situação difícil, não querem mais saber de Deus. Antes diziam que amavam a Deus. Agora, eu não quero mais saber mais, na verdade, eu tenho que me virar, porque se Deus é bom, por que está acontecendo tudo isso? A primeira prova que Deus é bom é pelo fato de estar acontecendo isso, porque Deus corrige ao filho a quem ama. A primeira prova que Deus é bom é que toda a humanidade ainda não foi exterminada, porque há muita injustiça, há muita maldade, há muitas coisas más. E Deus, pela misericórdia dele, ainda não destruiu tudo, ainda nos sustenta com vida, ainda nos abençoa.
Deus é bom. Deus é bom. Mas nessa situação difícil que nós estamos vivendo, ela prova o nosso amor. Se amamos ou não a Deus. Porque aqui Deus diz, ó, você tem que me amar de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, tudo tem que ser em função de reconhecer, Senhor, tu sabes todas as coisas, Senhor, eu estou passando isso, Senhor, tem compaixão de mim. O nosso coração deve estar voltado inteiramente para Deus. Na luta, na dor, na tristeza, na angústia, no medo, o que quer que passemos, o nosso coração deve estar voltado para Deus e saber, Senhor, eu sei que tu é Deus. Assim como Jó disse, Deus o tirou, louvado seja o Senhor. Eu digo agora, se estou doente, se estou passando dificuldade, Deus é Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Porque independente da luta que eu passo, eu sei que tu és, Senhor. Se você no teu coração é alguém que diz assim, que diz, Jesus, eu sei que tu és Deus. Eu não estou entendendo, tá difícil, estou sofrendo, estou angustiado, mas eu sei que tu és Deus. Eu sei que tu és Senhor. E eu sei que tu me amas. Por isso, eu te amo. A maior declaração de amor que podemos dar para Deus é no meio da luta, é no meio da dor, é no meio das perdas. Essas são as maiores declarações de amor. Jesus, eu te amo. Eu vou andar contigo. Como aquele hino, aquele corinho que todo mundo conhece que diz, estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Atrás não volto. Eu não volto, não. Porque Jesus me salvou. Porque Ele é o meu Senhor. Então a exigência de Deus é total. É uma exigência totalitária. Você vai me amar. Se você é meu discípulo, se você é meu servo, você precisa me amar. Agora vamos ver o outro aqui, ó. Em Mateus, que nós estamos estudando, Mateus, capítulo 10, versículo 37. Uma outra exigência de Deus, que diz assim, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Essas são as exigências de Deus. Às vezes, nós não entendemos e não percebemos o que realmente é servir a Deus. Quais são as exigências deste senhorio? Deus diz, ó, você tem que amar mais a mim. Não é a tua esposa, não é os teus filhos, não é o teu emprego, não é nem a tua vida. Porque todas as coisas aqui nessa terra, tudo passa, tudo morre. Não é a tua aparência, a tua preocupação maior, o teu amor maior deve ser a mim. Essa é a exigência de Deus. Porque o que acontece? Se eu não amar o Senhor, se o meu coração não se voltar para Deus, se o que é mais importante na minha vida não é Deus, vai ser outra coisa. Porque ninguém é neutro. Ninguém é neutro. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos as coisas desse mundo, as coisas dessa terra, as riquezas.
não existe nessa situação meio termo. Mas como que nós realmente podemos entender de maneira mais profunda? Agora vou dar um exemplo. Quem é o Senhor da nossa vida? Se nós realmente amamos a Deus. Por exemplo, o quarto mandamento, dos 10 mandamentos que Deus nos dá, ele fala do dia do Senhor. E o dia do Senhor para o cristão é o domingo. Olha o título. O dia do Senhor guardarás o dia de sábado. O nosso sábado é o domingo, que no cristianismo os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana. Então domingo é o dia do Senhor para você ou é o dia do teu lazer? Para pensar. No domingo você diz assim, não, esse dia é meu. Eu quero descansar. Eu quero fazer as coisas que eu gosto. Esse é o meu dia. Ou é o dia do Senhor? A Bíblia diz que é o dia do Senhor. E o que todo cristão faz no dia do Senhor? Eu vou adorar ao Senhor. Eu vou no culto. Eu vou buscar a Deus. Em primeiro lugar. Se no teu coração, se você tem entendimento que Deus é o teu Senhor, você vai querer agradar sempre ao teu Senhor. Então, quem você quer agradar no domingo? A tua carne? A tua família? Ou a Deus? Então, é isso que são testes para entendermos quem é o nosso Senhor. Você vai agradar no domingo aquele a quem você serve. Se é a tua carne e o teu prazer, você diz, não quero nem saber, hoje eu quero passear, quero dormir, não quero nada com nada. Você diz, é o dia da preguiça. A preguiça passa a ser o teu dono e o teu Senhor. Você não está mais servindo a Deus. Então são testes. Vamos fazer mais algum teste? Não, você no dia do Senhor não, eu vou lá, eu agrado a Deus, porque eu sei que é minha responsabilidade. Mas calma, é muito mais profundo saber quem é o Senhor da nossa vida do que ir e adorar ao Senhor, ter consciência que eu vou adorar a Deus um dia. Esse dia é um dia que eu vou no culto, eu vou buscar a Deus, que eu vou separar de maneira especial para adorar a Deus e buscar ao Senhor. Porque Ele é o meu Senhor. Ele é o dono da minha vida. Mas quem pode ser o Senhor também na tua vida? A gente pode ver quem é o Senhor da nossa vida nos nossos relacionamentos, quem a gente ama mais. Deus diz que é para nós perdoarmos. Mas se o meu Senhor é as trevas, eu não vou perdoar. Eu vou guardar amargura, ira, eu vou fazer fofoca, eu vou falar mal da pessoa. Isso passa a ser o Senhor da tua vida. Quando Deus é o Senhor da tua vida e alguém te feriu, mesmo que aquilo te doa, você busca o Senhor, chora aos pés do Senhor, diz, Senhor, isso me machucou. Tu dizes que eu devo perdoar, me ajuda. Senhor, não deixe eu guardar no meu coração ódio, ira, amargura com relação a essa pessoa. Quando Jesus é o teu Senhor, quando você serve a Ele, você luta, você vai buscar na palavra, Senhor, me ajuda a perdoar. Porque como eu sempre ensinei, perdão não é uma coisa tão simples. Eu perdoo. Não. Quando nós somos muito machucados, o perdão é difícil, porque é uma machucadura, aquilo dói. Há uma dor, há uma tristeza. Mas se Jesus é o Senhor da tua vida, Ele realmente é o teu Senhor,
É a Ele que você serve, você vai perdoar, você vai buscar em Deus, você vai chorar, você vai pedir, Senhor, me ajuda, me ajuda, eu quero perdoar, eu preciso perdoar. Então nós podemos ver quem é o nosso Senhor fazendo um teste nos nossos relacionamentos. Podemos ver quem é o nosso Senhor fazendo um teste no nosso trabalho, nos nossos estudos. E os pais também podem fazer um teste. Às vezes no culto, às vezes eu escuto, pergunto para as mães, por que teu filho não veio? Não, ele teve que ficar estudando para a prova. Entre a prova e o culto a Deus, a prova era mais importante. Sabia que tinha prova no outro dia, mas no domingo passou o dia inteiro sem fazer nada, passou o tempo todo sem fazer nada, e agora na hora do culto ou na hora da live, com licença mãe, agora eu vou estudar. Quais são os valores que você está passando? Que as coisas, os títulos adquiridos aqui nessa terra são mais importantes que os tesouros no céu. Eu só quero dar um exemplo da minha vida. Quando os meus filhos adolescentes, às vezes eles tinham prova na segunda-feira, isso faz bastante tempo, né? E às vezes passava o domingo sem fazer nada, e aí à noite, mãe, eu tenho prova, não vou no culto hoje. Eu, nem pensar, meu filho. Ninguém mandou você não estudar à tarde. E se eu rodar, você não estudou, problema teu. Você tinha a tua responsabilidade, deveria ter estudado. Você vai no culto buscar a Deus, porque é primeiro Deus. E eles iam no culto, meio de mau humor, meio de cara amarrada, mas eu ensinava a prioridade a Deus. Às vezes eles pegavam um exame, ficavam em recuperação, e aí eles, pode estudar agora, vai correr atrás do prejuízo. Porque se rodar, eu sempre dizia, se rodar, não é eu que vou repetir de ano, não. Tem que copiar tudo, a mesma matéria, ter os mesmos professores. Então, se esforce, meu filho. Mas aprenda a buscar a prioridade. Então, se você desculpa o teu filho, se você passa a mão na cabeça do teu filho, não, isso é mais importante do que Deus. É essa mensagem que eu estou passando quando na minha família eu libero meu filho do devocional de casa, de ir ao culto, quando eu não cobro a leitura da Bíblia, eu sempre ensinei, leia a Bíblia, 5 minutos. Leia a Bíblia. Você não precisa estar orando 1 hora, 2 horas, mas precisa fazer o teu devocional. Então, nós temos que ver na nossa vida o que eu estou abrindo mão. Se eu, em função do trabalho, eu abro mão das coisas espirituais, o que está sendo mais importante é o meu trabalho. Então, é sempre uma autoanálise que nós devemos fazer, e é nessa autoanálise que nós vamos ver quem é o nosso Senhor, que nós vamos ver a quem nós servimos. É isso que Deus está dizendo, ninguém pode servir a 2 senhores, ou eu vou agradar um ou eu vou agradar outro, ou eu fico estudando em casa e não vou no culto, ou eu vou no culto e deixo isso aí, aprendo a estudar, a organizar o meu tempo melhor. Nós precisamos aprender a organizar o nosso tempo, e realmente o nosso coração vai se encaminhar para a nossa prioridade. Nós temos que entender isso. O nosso coração sempre vai para a nossa prioridade. E nós vivemos numa época em que prioridade, o Senhor da pessoa passa a ser o trabalho, ser o status, ser os amigos, ser a família. Nós precisamos entender isso
E achamos, não, mas eu não estou servindo às trevas. Se você não está amando ao Senhor de todo o teu coração. Desculpa. Se você não está amando ao Senhor, se você não está buscando a Deus, nós precisamos fazer uma análise. Quando nós deixamos as coisas de Deus de lado, e facilmente nós deixamos as coisas de Deus de lado. Só que Jesus diz, não é assim. Quando eu estava estudando, eu estava lendo um livro, e eu li uma história que eu quero contar para você bem interessante. Para a gente entender bem claro a quem a gente servimos e por que deixamos, e quantas vezes deixamos Deus de lado. Um homem, um fazendeiro, chegou em casa bem feliz, porque a vaca dele tinha dado 2 bezerros, tinha dado cria, era 2 crias, um bezerro vermelho e um bezerro branco. Chegou em casa feliz da vida e disse para a esposa, olha, a vaca, ela nasceu 2 bezerros e veio no meu coração, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, um dos bezerros eu vou criar os 2 e um dos bezerros eu vou vender e o dinheiro vai ficar para nós. Eu vou criar ele, quando for grande o dinheiro é nosso. O outro, vou criar os 2 igual e vou vender e vou dedicar todo o dinheiro, vou vender o bezerro e dedicar o dinheiro para a obra de Deus. Daí a mulher perguntou, e qual dos 2 bezerros? Ah, não, eu ainda não decidi, deixa os 2 crescer, eu vou criar os 2 junto igual, depois eu vou decidir qual dos bezerros que é, mas eu vou criar os 2 igual, vou cuidar e vou vender os 2, um é para nós e um é o dinheiro totalmente entregue para a obra de Deus. Dali um tempo o homem chegou triste em casa, muito triste. E a mulher perguntou, o que aconteceu? Ele chegou, o bezerro do Senhor morreu. Daí a mulher olhou, mas você ainda não tinha decidido qual dos 2 era do Senhor. Não, eu já tinha decidido sim, era o branco, e foi o branco que morreu. Muitas vezes, nós dizemos, é o bezerro do Senhor que morreu. O que ficou vivo é o meu. Porque muitas vezes nós dizemos, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar de mim mesmo, eu preciso isso para mim, isso para mim, isso para mim, isso para mim. E você sempre larga, não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de orar, não tenho tempo de ir no culto. Ah, mas Deus sabe. Eu não tenho tempo, mas Deus sabe. Nós sempre cortamos as coisas que são de Deus. Sempre. Aquilo que nós devíamos dedicar ao Senhor, nós não dedicamos. A leitura da Bíblia é algo muito simples. E nós sempre precisamos ler, diariamente. Leia uma porção da palavra de Deus. A oração é o nosso sustento. E nós devemos dedicar o nosso tempo para a oração. E não é aquele tempinho que quando chega em casa exausto, que você deita, já fecha os olhos e diz, Jesus, tu nem chega a dizer me abençoa, já está ferrado no sono. Mas você teve tempo para rir, para comer, para dizer coisas muitas vezes desagradáveis, para falar do outro, para olhar coisas na internet que não devia, para pesquisar coisas que você não devia. Mas a tua prioridade, o teu tempo para Deus você não teve. Todas essas outras coisas passam a ser os teus senhores. Vocês estão vendo como é simples? Quando eu estava lendo e meditando e pensando nisso, e lendo e estudando, eu disse, Senhor, realmente, quantas vezes nós matamos o bezerro do Senhor? Porque quando chega a hora da dificuldade, o que nós deixamos? O do Senhor.
não vou no culto, não vou ler a Bíblia, não vou buscar a Deus, não vou orar. Deus deve ser o primeiro plano na nossa vida. A leitura da palavra, o buscar a Deus, porque ou você serve a Deus, ou você serve esse mundo. Quem estamos servindo? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você agrada a um, ou você agrada a outro. E nós vamos servir a Deus na nossa profissão, no nosso dia a dia, na nossa casa. Quando tomamos as decisões corretas, quando tomamos as decisões certas, quando lemos a palavra, quando meditamos na palavra de Deus, quando cuidamos daquilo que falamos, nós devemos aprender a servir a Deus. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a este mundo. Ninguém tem dois senhores. Não existe isso. Que cada um de nós possa parar e pensar nessa palavra e meditar nessa palavra. Se Deus falou contigo nessa palavra, ore ao Senhor, busque a Deus. Se Deus mostrou coisas erradas no teu coração, peça perdão e diga: Jesus, me ajuda, eu quero servir a Ti. Busca ao Senhor. Deus não rejeita. Deus, Ele nos acolhe, mas Ele nos acolhe aqueles que o buscam, aqueles que oram. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu. Às vezes nós pensamos em aflição só em questão de enfermidades e tribulações, mas nós não pensamos às vezes que a aflição são os nossos pecados e daquilo que precisamos ser libertos. Se você está aflito por causa da tua vida, por causa dos teus pecados, clame ao Senhor. Clamou esse aflito ao Senhor e Ele o ouviu. Vamos ter um tempo de oração? Pai, essa é a Tua palavra viva, santa, fiel e verdadeira. Que nesse momento a Tua palavra penetre na nossa vida e sejamos transformados, sejamos modificados pelo poder da Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa te abençoar essa tarde, que Deus possa te abençoar na meditação dessa palavra e que a nossa vida seja transformada. Gostaria de te convidar também, esse domingo às 9 horas temos o culto presencial às 9 da manhã e temos o culto presencial também às 18 horas. Sirva a Deus. Dê ao Senhor o primeiro lugar na tua vida. Se você realmente não tem como ir no culto, nós temos a nossa live, às 18 horas, é a live do nosso culto. Você pode estar assistindo ao vivo, participando ao vivo do culto. Quando eu não estou no culto, eu estou na live, cultuando ao Senhor na live. E tem sido uma bênção para a minha vida. Que cada um de nós possa buscar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Que Deus te abençoe e te fortaleça, em nome de Jesus. Amém.